Brão, 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 brão. Mas é que você nunca ouviu o brão, 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 brão. Tô ligado, pô. Brão, 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 brão. Já viu? Brão, brão, brão. Não? E tem orel, 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 orel. Tão, tão, tão. Ha! Tão, 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 pão, plão. Prim, grim, grim. Guiri, 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 guiri. Grim, grim, grim. Guiri, 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 guiri. Vamos. Tão, tão, tão. Gri, 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 grau, grau. Grau, grau. Ó, eu vou compartilhar aqui também, ó. Bum, bum, bum. Aqui. Ih, que legal. Que legal, que legal, que legal. Opa! Shirley, você vai conversar com a televisão? Não entendi. Agora eu fiquei doido. Ó, botei as duas. Como assim você vai conversar com a televisão? Lembrando que a gente tem duas lives simultâneas, então de vez em quando vocês vão escutar eu falar um nome que não tá aqui, mas tá ali. Pense por esse lado da moeda. Grão, 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 grão. Grão, grão, grão. Grão, 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 grão. Grão, grão, grão. Fala, Eduardo. É daqui, Eduardo. Já viu o Rolê da Alegria? Nunca viu, né? Deu pra escolhitar aqui. Ih, rapaz, Eduardo. Ó, vou ser bem sincero, Eduardo, eu não lembro. Eu vou piscar na tela rapidinho, ver o que o meu professor mandou aqui na live da Alegria aqui. Você tá, ó, Shirley falou, Eduardo, me lembra aí, quando você contar um caso eu vou lembrar. E a Shirley no lado de cá falou assim: estou em Quaraguatatinga, Congresso Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional com Moacir Sil. Interessante. Já achei interessante. Tava falando de relacionamento. Ah, Eduardo, você que foi quem eu dei a dica para poder pegar a moto lá? Eu não lembro agora. Boa tarde. Oi, Xaninha. Boa tarde, Kit Pride. Na vez e Kit Pride na voz. Aqui tá suave na nave. Xaninha! Você tá bem? A velha. Eita, lasqueira. E a pessoa, eu tinha um amigo que era tão feio que eu esquecia que ele tava junto com a gente. Sabe aquela pessoa que tá feio que você fala, aí eu esqueci que ele tava com a gente, aí eu ia conversando, me distraía. Quando eu olhava de novo, eu falava, ai, você tá aqui. Eu esqueci que você tá aqui. Ficava nisso assim, a vida toda. Não cansava, nunca cansei de zoar ele. Ai, que bonitinho. Adorei a gracinha. Dona Graça, Xaninha rachou o bico pela lateral esquerda aqui. Rachou o bico assim, tu tá ali do lado, é? Tô também. Ô, Eduardo, qual o relacionamento? Que o Eduardo falou, lembra de mim, pai, não sei o que. Eu falei, pô, não lembro. Ele falou, eu fui o cara que tava falando de relacionamento, mas eu queria saber qual, né? Que todo dia a gente fala de relacionamento, então vai ficar difícil. Me localiza, quer dizer, me situa aí na situação. Kit Pride também tem bons conselhos pra relacionamento, vocês sabiam? Não tem, Kit? Tu tá tirando onda com a cara do menino? Que ela ri igual uma bruxa, vocês viram? Não, não é isso não. Você não tem dica boa pra relacionamento? Eu tenho dica, mas eu não sou a melhor referência. Não, aí é uma pergunta que eu lhe faço nessa hora. Já que a gente vai falar disso, eu tenho algumas preocupações com relação aos relacionamentos. Eu tenho algumas. Quando um relacionamento não dura muito tempo, eu para mim, tempo mais de 10. Menos de 10 foi rápido, na minha cabeça, né? Aí eu tenho também outro problemático, quando os relacionamentos duram mais que 10, mas que não estejam exatamente bons, que esteja forçado, sabe? Forçado que eu digo não é que uma pessoa esteja forçando outra, não. Luciano Gomes! Eu tô falando, tipo assim, no sentido de que a pessoa tá empurrando com a barriga alguma coisa nesse sentido. Aí são duas problemáticas, né?
Uma, Sim. na minha cabeça, se o relacionamento é muito rápido, de repente teve algumas coisas que foram mais precipitadas. Volto a dizer, meu conceito de rápido, menos de 10 anos foi rápido. E mais de 10, se essa pessoa não fez aquele processo de casar de novo, eu fico preocupado. Para quem não sabe do que eu tô falando, que às vezes não me acompanha, pode ser o primeiro dia, casar de novo, eu me refiro a você estar com a mesma pessoa, boa tarde, Luciana, e chegar para a pessoa e falar assim, escuta, suas convicções e expectativas são iguais à do ano passado? Alguma coisa mudou? Você espera uma coisa de mim que talvez eu não entreguei, ou que talvez eu nem possa, mas é bom você falar. Ah, tudo bem, minha expectativa agora é essa aqui. Bom pra você? Bom pra você. Pra você também tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza? Vamos? Aí pum, foi. Aí isso que eu tô chamando de casar de novo. Não é casar com outra pessoa e nem fazer outra cerimônia. É sobre conversar mesmo. Você tá entendendo ou não tá entendendo, Kit? Ficou confuso o que eu falei agora. Eu entendo, eu admiro. Acho lindo essa relação aí do tipo assim, tu reconquistar a mesma pessoa de tempo em tempo, ainda existir o desejo de estar próximo, de estar junto, de dividir as dores e as alegrias e é desse jeito, o Richard. Vocês que ainda estão namorando... Oi, pode falar, desculpa, pode falar. Pensei que tinha acabado. Hoje eu posso até sim ser uma conselheira matrimonial, porque embora os meus casamentos não deu errado. Se tivesse dado errado, eu não tinha permanecido tanto tempo nos relacionamentos. Para ter noção, eu vivi com o primeirinho, como tu sabe, 22 anos. E vivi com o segundo, o falecido. Não matei ele, não. Não. O Lucas Gabriel perguntou assim, tem Tourette? Não, Lucas. Pode prosseguir, Kit. Ele é falecido por conta do acidente lá. Eu não tenho nada a ver com isso, eu até já não estava mais nem com ele. Eu vivi com ele 8 anos. Quer dizer, dos 53 que eu tenho, eu passei 30 anos casada. Então, como é que eu vou dizer que deu errado? Não deu errado. Simplesmente não deu. Só para contextualizar o pessoal aqui, antes de eu falar do namoro, que eu acho que vai ser importante, quantos anos demorou o primeiro e quantos anos o segundo casamento? Foi tudo rapidinho, para dizer a real mesmo, Rich. Eu não casei, eu queria, mas não aconteceu a história do casamento propriamente dito. Para mim, casamento, a partir do momento que eu assumi uma pessoa, a pessoa me assumiu e a gente seguiu com a vida. Então, eu estava casada. Eu não tive a bênção do padre, eu não tive a bênção do juiz, mas para mim pouco importou. Ficou mais barato na hora de separar. Quantos anos o primeiro e quantos anos o segundo? O primeiro foram 22 anos. E o segundo foi 8 anos. Eu terminei meu relacionamento do primeiro casório em 2010. Fiquei só uns meses. Arrumei uma pessoa que não valia nada, que eu digo que é onde eu sujei meu currículo. Eu fiquei, uns 8 meses ficando, mas aí, quando eu soube que ele era de verdade, eu sou uma pessoa muito crítica, muito rigorosa. Nem é o caso, para outros ia ficar de boa. Eu não aceitei a situação. Aí, foi embora. Aí apareceu a terceira vítima. A terceira vítima foi demais. Prossiga. A terceira vítima, bati o olho, apaixonei, senti uma reciprocidade. Daí fechou, a gente começou a conversar pelo Zap, e do Zap já marcamos o primeiro encontro, e aí foi assim a primeira vista. Aí a gente começou a manter um relacionamento já a partir de 2010. Esse relacionamento durou bem até 2014, 2015 começou a ter problema, ficar mal das pernas. Aí a gente empurrou com a barriga até 2018. Ah, então, viu? É porque, pra quem não captou, é porque talvez antes de algumas pessoas chegarem,
eu comentei disso, que a minha preocupação era do relacionamento ou muito rápido, ou que até fosse duradouro, só que meio empurrado. Mas empurrado no sentido que você tá vendo que a parada não tá desenrolando, né? Não tá mais compatível. Ou a pessoa senta e conversa, né? Existe, inclusive, um negócio bem legal. Tem um livro que chama O Monge e o Executivo. Quem já leu aí, dá uma... Fala, já li. E quem não leu, recomendo. Porque apesar dele falar do modo especial sobre liderança, eu aprendi muito mais quando fui estudar este livro em si, sobre o casamento. E a Luciana Gomes, ela bilocou. Ela tá no TikTok, ela tá no Quai ao mesmo tempo. Mais sobre casamento, porque o que acaba acontecendo, a história em si, sem dar muito spoiler, justamente vai falar de um retiro que uma pessoa fez pelo motivo empresarial, mas muito mais pelo motivo do casamento em si, da maneira que as coisas estavam. Que legal, Luciano, eu agradeço muito, que aí você aumenta a audiência nos dois lados, isso é maravilhoso. Lembrando que, como o tema ficou gostoso, provavelmente eu vou deixar gravado em algum lugar, ou melhor, no YouTube. Amanhã já sai o que a gente fez hoje de manhã, mas tá tão gostoso o papo. Aí eu tenho perguntas para fazer, que é o que eu digo sempre para vocês. De quem eu vou ouvir conselhos? O ideal seria de casamentos duradouros que ainda existissem. Mas algumas pessoas podem sim mostrar algumas coisas para nós. Quem já sofreu algumas coisas, ou quem já conquistou algumas coisas, sabe de algo que a gente não sabe. Por exemplo, o Kit, eu quero o primeiro relacionamento primeiro. Tem coisa que eu já sei, eu já te perguntei, mas não que tenha ficado gravado. Dessa vez vai ficar. Do relacionamento de 22 anos, até qual tempo e acontecimento que foi a parte assim, até aqui estava muito legal, estava com aquela sensação de eterno que daria para ser a vida toda e tudo mais. Até que momento e até quanto tempo? Ai, como é que eu vou dizer? Falando. Essa aí vai pro povo são mais jovens, assim. Vou deixar claro, eu fui conviver com o primeirinho. Eu tava com 17 para 18 anos e eu só tinha experimentado as coisas ruins da vida. Eu não tinha namorado ninguém, porque com o primeirinho não houve namoro, houve um acordo de cavalheiro. Aí... Fala, Eduardo! Pode prosseguir. Como eu falei, não tinha acontecido um namoro, não tinha acontecido uma paixão, aconteceu um acordo de cavalheiros. Sim. Eu gostei de ti e eu acho que dá certo. Quem sabe a gente tenta. Bora. Obrigado, irmão. Obrigado, Eduardo Escavatop. Pode prosseguir. É que de vez em quando eu vou te cortar por causa da live do outro lado. Então, vai. Foi meio que tipo um acordo de cavalheiros, sabe? Fomos viver junto e acostumar. Eu tinha 18 anos, eu vivia a vida de uma velha de 60. Uma coisa que nem hoje eu não vivo. Naquela época eu vivia. Em que sentido? Eu empurrei. Em que sentido? Assim, de ficar só dentro de casa. Tá. Frequentar ambiente só, assim, vamos dizer, festa, balada que eu ia era no CTG. Quando muito, eu ia no CTG, que é um centro de expressões gaúchas, onde tem um monte de rigor, né? Não quer dizer que não aconteçam as outras coisas, porque para mim era rigoroso. Só para saber se realmente eu estou acompanhando a sua linha de raciocínio, porque eu posso ter me perdido ou ficado equivocado em alguma das suas afirmações. Obrigado, Luciana. Obrigado, Eduardo Escavatop. Você, então, até determinado relacionamento, você ainda não disse a quantidade, o tempo, mas você tinha uma sensação em algum momento que não estava o que as pessoas chamam de vivendo, né? Que estava um pouco mais recolhida, um pouco mais retraída, mais caseira. Nesse sentido. Isso tinha passado quantos anos de... Oi. Sim, isso aí já tinha passado uns 7, 8 anos, sei lá, mais ou menos por aí. Eu tinha a esperança que ele mudaria, mas ele não mudou. Abre um parênteses, pode abrir um parênteses? Pode abrir um parênteses? Aproveita. Assim, em relação a tudo, a minha vida,
a minha vida amorosa, a minha vida, no geral, tava uma merda. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. No seguinte, obrigado, Luciana. Ah, tá certo, Shirley. O que acontece? Ela falou um negócio que eu escuto muitas vezes, que a pessoa ela fica numa esperança, obrigado, Silas, que o outro modifique algo, se transforme em algo. E vocês sabem que normalmente eu parto do ponto de vista muito otimista das coisas, mas nos relacionamentos afetivos, eu gosto de pensar que é dali para pior. Que normalmente as pessoas têm um declínio, ficam mais cansadas, ficam mais experientes, e aí quando vem uma coisa positiva para mim é bom pra caramba, porque eu já imagino, já suponho na minha cabeça que a outra pessoa, por causa de vários motivos, normalmente ela não vai ter o mesmo vigor físico, não vai ter o mesmo ímpeto, que outras coisas vão desacelerar. Tá mudo. Como assim tá mudo? Tem hora que dá fica mudo o teu áudio. Ah, tá. Agora tá normal? Agora tá. Tá. Então, quem tá ouvindo pelos dois já sabe que o áudio do Pretinho tá melhor. Então, o que acontece? Dificilmente a gente consegue modificar alguém, transformar alguém. Pode prosseguir de onde parou. Só queria dar esse adendo aí. Pode seguir. Na verdade, Richard, eu sou muito grata a essa pessoa. Eu sou tão grata que de tanta gratidão, eu fiquei no ano passado mesmo, eu fiquei pensando em tantas coisas que a gente viveu, tantas coisas que ele me ajudou, que eu acabei me apaixonando outra vez por ele. Mas não de ficar junto, né? Ficar junto, eu ficaria, mas hoje não é mais possível, não tem como. Entendi. Aí deixa eu ver só se eu entendi. Esse primeiro relacionamento, porque eu acho que às vezes tá ficando só meio desconectado o que eu tô perguntando com a resposta. Mas no primeiro relacionamento, você falou uma coisa negativa, mas ao mesmo tempo você é grata e apaixonada, tanto que agora... Eita, tá mudo. Pronto. Quando você for falar, eu vou soltar o seu áudio, porque quando você tá dando algum chiado aí tá ficando mudo aqui no Quai. No TikTok tá normal. Eu vou soltar seu áudio. Você falou do primeiro relacionamento, eu ainda não consegui entender totalmente suas afirmações, mas você falou de algo negativo, mas falou que também é muito grato por essa pessoa e que depois se apaixonou de novo por ela recentemente. O ponto da minha pergunta é: até quanto tempo cronológico, até 15 anos de relacionamento, até 20 anos de relacionamento, foi muito bom? Primeira parte positiva, até que momento? Aí eu vou ser obrigada a fazer igual o Jack Stripador aí. O que acontece? Os primeiros anos não foi tão legal assim, mas a gente estava naquele acordo e que não é um acordo, o acordo é só uma suposição. Uhum. Tá, eu me mantive a situação. Depois de uns 8 anos, aí eu me senti maior, assim, sabe? Me senti que eu podia mais, que eu queria mais. E aí foi aonde que começou a ficar uma situação insuportável. Mas eu vou explicar por que ficou insuportável. Porque realmente quem estava criando ideia era eu. Os motivos eles estavam lá sim, mas tinha solução. Aí onde que está o conselho agora? Era hora de ter sentado, conversado. Entendi. E ajustado aquilo que não estava certo. Entendi. E eu me precipitei, eu já parti logo, né? Não, eu já fiquei até aqui, não deu certo, não dá certo, não vai dar, eu quero separar. Pronto. Mas isso foi o primeiro ou o segundo? Agora você me confundiu, que a gente não estava no primeiro? Não, o primeiro. Aí nós se acertemos, insistimos na situação e levamos por mais 12 anos. Entendi, agora entendi. Aí quando chegou completando os 22 anos que a gente vivia junto,
Aí foi onde eu digo, não, agora chega, eu não quero mais isso para mim, eu quero ter uma profissão, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz, e eu fui capaz. Eu fui capaz de casar de novo. Entendi. Aí, deixa eu ver só se se eu consigo captar mais uma coisa. Então, como quase toda vez que eu entrevisto alguém, não tendo um alinhamento de expectativa exatamente e tal, não, esse caminho aqui teve essas rupturas, mesmo você deixando bem claro que a ruptura não gerou uma ruptura tão grave assim a ponto de fechar o coração, tanto que hoje você já falou que a sua condição atual, para quem está vendo pela primeira vez talvez ou até no replay, é porque ela tem alguns problemas de saúde que talvez impossibilitasse não do relacionamento, mas do relacionamento do jeito que ela acredita que seria justo para as duas partes. Logo, não foi algo tão grave assim. Já o segundo relacionamento, e aí apesar de eu ter perguntado algo positivo, você falou que não começou bem o primeiro e que lá pro 8º ano que aí realmente ficou ruim. Aí não apontou exatamente as partes positivas, mas tudo bem. Eu queria ouvir, a não ser o fato de que você é grata pela pessoa e tudo mais, queria entender qual é a melhor memória desse relacionamento, do primeiro e depois do segundo, as duas melhores memórias. Deixa eu ver, tem tantas memórias. Ô Richard, assim, eu já fui, na minha cidade que eu já fui fotógrafa, eu não sabia segurar uma câmera, eu aprendi com ele, com o primeirinho. Eu era respeitada em todo lugar que eu ia, eu era bem recebida, eu era respeitada. Eu tirei a minha primeira habilitação em 1994. Eu tive todo o respaldo dele. Eu paguei do meu bolso com o meu próprio dinheiro, mas ele me deu respaldo para isso. Ele nunca me bateu, nunca me magoou com palavras. Era uma pessoa que era um pouco mais velha que eu, sim. Tinha um respeito muito grande, tanto que me apelidou de macaca. Mas não é porque ele era uma pessoa ruim ou ele estava me chamando, me humilhando. André! Era o jeito dele. Era o jeito dele. André, meu filho, como é que tu tá? Agora aqui. Boa tarde, meu querido. Aqui, ô Luciana. A Luciana falou aqui na live do Pretinho, ela falou assim: o meu ficou bom do meio para o fim. Eu até respondi por escrito para não te interromper, dizendo oxe. E a Luciana Gomes falou, inclusive, teve uma separação de 4 anos. A Shirley tá falando novamente aí de Caraguatatinga. E o André lançando um boa tarde para todos, para mamãe adotiva. Ô Luciana, você então é uma pessoa que me intriga bastante. Que aí a minha questão o que fez ficar bom? Porque a gente escuta normalmente ao contrário, né? Que os primeiros 5 anos ali vai numa vibe muito boa e depois tem um pequeno declínio que dali é decidido se a validade já acabou ou se a gente reconserta o que tem que ser consertado, realinha e sobe. Mas você e ela fizeram relatos interessantes, dizendo que ficou melhor. Porque a minha sensação, pelo menos no meu relacionamento, é que ele começa bom, fica cada vez melhor, no 5º ano ele tem uma oscilação, depois começa a ficar bom, tem outra oscilação e até uma oscilação mais recente também. Aí você me fala de que ele fica bom do meio pro fim, só que ele terminou, né? Se você falou do meio pro fim é porque terminou. Exatamente, aconteceu isso comigo também. E aí eu quero entender da Luciana o que fez ficar bom e afinal de contas o que fez acabar, porque se ficou melhor, caralho. Né? Ficou, eu não vou pra casa, aliás, eu tô em casa, eu não vou desligar isso aqui com essa dúvida, com essa curiosidade. Belcoman, obrigado pelo bastão. E esses são 2 relatos, as 2 pessoas experientes falando da mesma coisa, que doideira, porque de repente tem um código aí que eu consigo absorver para fazer o relacionamento ficar dele para melhor. Porque eu lembro que quando eu li o Monge Executivo, Kit, era algo parecido com isso aí. O executivo do livro que vai fazer esse retiro, ele tem uma vida tão assim atarefada, terminou com a morte dele. Ah, tá.
Ótimo. Da Luciana não foi que ela separou, é porque ela ficou viúva. Menos mal. Sim. Apesar de ser ruim a morte, até que a morte separa, a morte chegou. Mas o que fez ficar bom no meio? Que doideira. Alguma coisa aconteceu. Que eu quero pegar um código, porque eu lembro que eu estava vendo nesse livro. Eu não lembro ele todo, mas eu lembro que eu fui terminando o livro pensando que era muito aplicável no tempo de hoje, dentro do meu relacionamento, algo que eu já pensava antes, mas que em algum momento, talvez naquele período de tempo, eu tinha deixado de lado, que era o seguinte: hoje eu tenho mais ações que mostram meu lado bom e um esforço consciente para poder agradar a Thalita do que antes. Então no gráfico parece que está sempre subindo. Fui me cuidando muito mais. Vocês viram alguma transformação, inclusive, do meu corpo nos últimos 2 anos. Faço mais coisa na casa hoje do que antes. Hoje mesmo cedo, que eu falei que fui lá para outra cidade, pedi para elas irem ontem, né? Fui ontem, voltei agora há pouco. E fiz a ação, tanto que eu já estou de novo no meu cenário, né? Quem estava de manhã viu que eu fiz lá na outra casa, da outra cidade. Então tem uma ação maior. Ô Luciana, tu consegue botar o ponto exato do momento exato que... Não, a partir desse momento ficou bom? Tu consegue sintetizar? Você que é boa de síntese. É bom que eu tô com 2 tipos de público agora, né? A pessoal que é sintético, que consegue sintetizar e pá! E o pessoal que gosta de fazer o floreio, e é bom, as 2 coisas são boas, porque agora, eu preciso das 2 coisas. Eu preciso de algo direto e eu preciso de render assunto, porque às vezes a pessoa vai falar um pouco mais e eu vou captar alguma coisa que de repente, sendo sintético, não dá para perceber, e vice-versa. Ô Kit, entendi. Oi. Se você fosse dar um conselho para uma pessoa hoje que está namorando ainda, tá cheio daquelas emoções, cheio daqueles sonhos, daqueles planos. Eu já dei vários, eu vou também pincelar, mas eu queria ouvir de você primeiro. O que você falaria para este jovem ou para essa jovem ainda muito novo, talvez lá para os seus 21? Opa, pera rapidinho. Luciana Gomes falou: na volta aconteceu o que devia começar em todo relacionamento, no seu início, o diálogo. Ah, tá. Vê se eu entendi. O relacionamento não teve diálogo durante um período, ele teve uma ruptura, ele teve um recomeço. No recomeço teve diálogo que não existia, e através do diálogo veio todas as outras coisas que eram necessárias. Se sim, diga que sim, se não, a gente repete até... Ah, então beleza, eu gosto de fazer esse feedback imediato. Ela disse isso. Pronto, Kit. Qual conselho você daria e Luciana também, para de repente alguém que está vendo, talvez até na reprise, uma pessoa ali com seus entre 18 a 21 anos, cheio de suas emoções, cheio daquele namoro gostoso, qual seria a dica? É desse jeito. Eu, conforme a Luciana falou, aconselho que haja um diálogo, e o que é combinado, o que é conversado não fica caro para ninguém, nem destrói ninguém, não. Assim, tipo, um relacionamento. Senta, conversa, coloca, eu faço assim, assim, a outra pessoa vai, eu faço assim, assim, eu quero isso, esse é meu objetivo. Tu tá a fim de me ajudar? Bora. Não tá? Dá linha. Inclusive, tem um negócio que é legal, por o fato da gente ser lutador também, eu e a Thalita, às vezes eu sou estressante, eu estresso as pessoas da minha volta mesmo, eu sou assim, né? Agora mais ponderado em algumas coisas e menos em outras. Tem as coisas que a gente fica com menos tolerância e outras a gente aprende a lidar consigo mesmo. Aí eu lembro que no ano passado, no ano retrasado, eu coloquei algumas luvas na mão dela e falei: ó, é treino, só que não tem restrição, pode bater, eu vou ficar só defendendo. Mas era proposital, que era só a gente que estava aqui, que era para ela descarregar legalmente, sem ser agressão, né? Sem ser uma coisa excessiva. E foi importante. Quando você falou diálogo, eu pensei, eu vou cortar e vou falar: não, o negócio é porrada, brincando, mas deixa eu só ler o que a Luciana falou: disposição para ouvir, ceder, entender e se colocar em uma parceria. Olha, a Luciana colocaria esses pontos. Eu tenho as minhas dicas. As dicas que eu dou são: mostra logo o lado negativo primeiro, que aproveita que o outro está emburrecido pelo processo químico da paixão. Então ele vai aceitar, ou ela vai aceitar tudo que você falar durante o período de paixão.
diz logo os seus defeitos, diz logo a parte negativa, fala suas expectativas e procura sondar a mesma coisa do outro em forma de espelho. Quais são aquelas expectativas, quais são os seus defeitos do outro, no caso, e descobrir logo essas questões. Porque tão logo isso aconteça, pensa comigo. Depois, qualquer coisa boa que vier, vem para um gráfico muito positivo. E principalmente, lembra dessa emoção primeira, esse primeiro amor, que depois ele vai ser um bom ponto de concentração para a gente conseguir relembrar daquela emoção e daquela decisão tomada para progredir em algo muito depois. Porque você imagina, se passaram 10 anos, vai fazer 11 anos mês que vem, de relacionamento que tenho. Eu tenho certeza, como ela mesma já disse aqui na live da outra vez, que eu consigo surpreender a Thalita. É bem difícil você conseguir surpreender uma pessoa que você conhece há 10 anos, mesmo se fosse só um colega. Teria que acontecer uma coisa muito grave. Mas às vezes é na simplicidade que existe sofisticação. Eu lembro, Kit, que quando a gente chegou em Araruama, eu já estava com uns 22 ou 23 anos, justamente porque só tinha eu e ela estava trabalhando num lugar que ela ganhava mais até do que eu. Só que como eu trabalhava em 2 lugares, na soma ganhava um pouco melhor, nesse sentido. E aí eu falei, pô, ela vai estar esperando que eu faça algo muito mirabolante. Então eu vou fazer, só que eu vou fazer primeiro a quebra do ritmo. Aí eu comprei primeiro palitinho. É um negócio muito doido, né? Palito de dente. Eu falei, Chico, eu ia fazer o que com palito de dente? Eu escrevi o nome dela na mesa. Thalita, eu te amo, alguma coisa assim. No dezembro do nosso quarto, não lembro agora se era o quarto ou quinto ano, não lembro. Mas era por assim, tinha entre 24 e 25 anos. Ela ainda não estava grávida, então era isso a menos de 25. Então comecei com aquilo ali e depois dei um presente. Às vezes, é na simplicidade que existe sofisticação. Lembro que depois fiz isso, mas já mais tarde, quando a gente estava em Búzios, que aí realmente foi um topzera, que eu lembro que eu comentei que foi através dos grupos, ainda não estava ao vivo nos lugares assim do TikTok e do Quai, mas estava em outros aplicativos. Eu ganhei um presente lá em Búzios, que é a cidade que tem assim de maior ponto de concentração turística daqui da região dos lagos. E aí eu escrevi o nome dela na areia, cavando assim, aí a água batia, foi bem maneiro. O presente não era aquele era mais um símbolo do nosso encontro. Era uma coisa que eu ganhei um day use. Para quem não sabe o que é day use, era um dia num guest house, que guest house é um nome bonito para dizer que a pessoa está cedendo a casa ali como se fosse uma pousada, só que é só uma casa comum, não tem aquela estrutura de pousada e nem de hotel, mas o nome é bonito, além do que foi de graça. Foi de graça por conta da pessoa ter participado do grupo do Blindagem, já participava há uns 6 meses, e aí eu também não sabia quem era, que foi um desses dias que eu falo assim, quem quiser, tá aqui o link, pode mandar, mas escolhe bem quem vai colocar. Aí foi eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome da menina, mas é uma menina que a gente conheceu na abordagem de rua com venda. E aí ela se aproximou mais da gente, ficou no grupo, ela colocou a tia dela nessa ocasião. 6 meses depois, essa tia dela, que eu também não sabia quem era, me mandou mensagem no privado falando, olha, eu tô tomando a liberdade de falar com você no privado, porque faz 6 meses que eu sigo à risca as coisas que você fala ali, consegui alguns resultados aqui no meu empreendimento através do que você foi falando, muito evoluí no meu pessoal, meu primeiro resultado foi emocional e o segundo foi tangível, físico. E eu queria dar um presente para você e para a sua família, um final de semana. Então não foi só eu não sei como é que chama, foram 2 dias, mas acho que o nome é day use também. Aqui eu tenho um guest house, assim, em Búzios. Foi bom pra caramba. E tudo aconteceu junto, porque eu tava com o carro, eu tava com a Palio Weekend, e eu tinha que testar ela mesmo, porque era longe pra caramba. Depois eu até consegui levar a minha mãe e a minha irmã lá para poder conhecer, foi bem legal. E aí, portanto, eu não tive nenhum custo com a ida lá. Assim, tive o custo do combustível e da alimentação, mas que, em comparação ao que talvez eu fosse fazer aqui, saiu tudo muito barato. Aliás, mudando o assunto, mas entrando no assunto, lá em Búzios tem um negócio que acontece muito doido. É muito caro as coisas, só que se você souber onde fica as coisas, é baratão. E é a mesma qualidade. É só porque aí os lugares mais expostos é muito caro. O que me mostra que na vida, seja no relacionamento afetivo ou em qualquer coisa, a gente tem sempre alguma coisa que quem conhece um pouco mais, talvez quem já está naquele ambiente, conhece algumas vielas, alguns becos, algumas ruas, algumas entradas, ou mesmo que seja na principal, da vida,
que não vai sair tão caro assim, vai ser mais leve e vai ter uma qualidade muito alta. Se você não sabe, for fazer por tua conta, olhando as placas nas ruas, pode ser que tenha uma boa experiência, mas no mínimo o preço vai sair alto. Eu acredito que isso acontece de forma repetida em qualquer coisa da vida em si, do dia a dia. Acabei de lembrar um negócio. Quando eu falei isso, eu lembrei. Inglês, PDF. Lembrei agora que eu quero botar aquele PDF lá em inglês. In English. Imagina, para vender para o mundo todo in English. Vai ficar bom pra caramba. Tem que falar com a outra moça lá do inglês lá e ver o que ela faz. Kit, quer falar alguma coisa? Eu tô gostando. Basicamente, para mim, hoje, eu falo que é muito importante, talvez o mais importante, que é eita lasqueira. Pode prosseguir. Voltou. Então é isso, ceder um pouquinho, né? Cada um cede um pouco. Hoje é um tanto diferente da minha época, porque veja bem, eu fiquei 22 anos casado. Nós agora estamos em 2023. E nesse meio do caminho eu fiquei 22 anos com um e mais 8 anos com o outro. E mantive um relacionamento de um namorado por 3 anos. Eu passei mais tempo casada do que solteira. E eu estava muito bem com o falecido, com o segundo, até o momento que eu não estava mais sendo uma boa solução para ele, eu já estava sendo uma opção. E eu senti isso e por isso eu pedi para terminar, né? E no terceiro relacionamento, a gente não chegou a casar, morar junto, se assumir. Ele estava ficando, os dois maduros, os dois com a vida arrumada ou arrumando a vida. Então a gente estava indo, estava muito legal o relacionamento e tudo, só que eu tive esse AVC no meio do caminho. Então não deu nem para saber como é que ia ser. Ele usuário de álcool, acabou que não aguentou muita situação, né? De repente tem que cuidar de uma pessoa, não cuidava nem dele, pô. Agora eu preciso de um aconselhamento da parte da... Oi, Ryan. Ou Rian, não sei. Da Luciana para as viúvas e da Kit para o que acontece, o que seria a melhor recomendação para a pessoa que acabou de terminar. Né? A gente falou do namoro, falou do relacionamento que a gente vai considerar ideal segundo o parâmetro da própria pessoa e não segundo o nosso. A Luciana para poder dar uma dica para a pessoa que acabou de perder ali, né, no processo de viuvez, quais são as coisas que são enfrentadas, que eu nunca parei para pensar nisso. Conheço algumas histórias, tem um psicólogo que é meu paciente e ele falou disso porque ele faz mais tempo que ele está viúvo do que o tempo que ele estava de casado. Ele foi casado por acho que 18 anos, uma coisa assim. Ele casou jovem e agora ele já está com a idade boa e não teve ninguém. E fala sobre os seus pontos. A Luciana falou, viver o luto sem vergonha ou medo. Aí eu não consigo entender a profundidade do que é dito, então eu vou perguntar para poder me localizar. Quando você fala de viver sem vergonha sobre aquele luto, é no sentido literalmente das lágrimas, da sua solitude e não ter medo da questão das pessoas, do que as pessoas vão dizer? Ou tem algo que eu não captei nessa frase? Oi, filhão, fala comigo. Ele já chegou falando mentira. É mentira, igual aquele cara que deu um porradão aqui no outro, lembra? É mentira. Pá! E Kit, o aconselhamento enquanto ela elucida para nós ali, a Luciana, a questão da separação. E aí, a pessoa separou, eu não sei qual é o turbilhão de emoções que se passa, qual seria o aconselhamento? Em primeiro lugar, assim, se organizar na vida. Tipo,
Eu tenho meu trabalho, eu tenho onde morar, eu tenho onde viver e seguir com a vida. É a melhor forma. E nunca levar pro novo relacionamento o que tu viveu num relacionamento passado. Seja ele num novo namoro ou numa viuvez, né? Ah, mas o fulano fazia assim. Era ele, cara, já passou. Agora é daqui pra frente. Então você está falando sobre não comparar. Kitty? Você está falando ali sobre não comparar, é isso? Acho que quando o áudio estava aberto, estava dando coisa. É isso, Kitty? Tu tá me ouvindo agora? É, desse jeito. Pronto. Fala, filho, você tá bem? Rapaz, não com você, mas gostaria. Ah, beleza. Ô, Luciana, eu não sei se você escreveu alguma coisa, não passou. Mas seriam esses os pontos? Opa, a Luciana falou assim, Bugou. sim. Bugou. A Luciana falou assim, sim. Não se preocupar em se desfazer de tudo que lembra a pessoa de imediato, mas viver esse momento. Luciana, você tocou num ponto importante. Porque, na verdade, tudo quanto se refere a uma perda precisa de paciência. Por exemplo, quando eu tive um momento que eu pensei, caramba, eu preciso tomar aqui uma iniciativa de ou me desfazer dessas coisas, do meu filho, por exemplo, quando eu perdi, ou o que eu vou fazer com isso aqui. E aí, como eu não sabia o que fazer, qual é o correto? Não faça nada e pergunte a pessoas que tenham ou propriedade técnica ou propriedade prática para falar a respeito. Na época eu conversei com um psicanalista que é o pai do Lucas, conversei com o próprio Lucas, que é nosso colega, nosso amigo, né? E também é hipnoterapeuta. Falei com o Léo, que é um médico também que está muito acostumado, está muito próximo desses ambientes. Falei com mamãe, falei com algumas pessoas. Só uma pessoa tinha falado só para se desfazer de tudo, já tinha passado já uns 3 ou 4 meses. Mas todos eles foram unânimes no seguinte linha de raciocínio. 2, na verdade. Vamos lá. 4 falaram que era para respeitar nosso tempo, do jeito que você falou, respeitar o tempo. E 2 me deram realmente o aconselhamento que eu precisava. Que seja lá o que fosse ser feito, era para fazer com concordância total com a Thalita, que a gente tivesse conversado muito antes de fazer, e que quando fizesse junto. No nosso caso, que era a perda do filho. A Luciana disse, no momento adequado, seremos direcionados sobre o que fazer. Desse jeito, Luciana. E aí eu não tive pressa em executar nada. Hoje, todas as coisas que são da Sofia, não tem nenhuma delas era do Jael, nem fralda, nem berço, nada. É tudo novo, é tudo outra coisa. É um outro momento. Não tem nenhum resquício de nada. A única coisa que a gente guardou dele foi justamente além de fotos, né? Um negocinho, como é que chama? Aquele lenço, não é lenço não, enfim, aquelas toalhinhas que tem o nome dele, que é essa a gente guardou. E quando eu falo de foto, realmente é dele falecido, porque não tivemos contato com ele vivo. No relacionamento, aí falando isso do luto, do enlutamento como um todo, aí a Luciana me fala ali, a Kitty já lançou uma melhor escolha na escrita aqui pela direita, a Luciana ali no Tiquiteco me fala ali sobre essa questão de vivenciar aquilo e não se livrar das coisas, nem das memórias, nem dos itens do falecido ali, vivendo a sua viuvez. Acho muito interessante, porque, por exemplo, esse terapeuta que eu falei, que é meu paciente e que hoje não tem ninguém, mesmo depois de tantos anos, é mais tempo que ele está sozinho do que o tempo que ele teve de casamento, realmente ele falou algo assim, que mais ou menos uns 10 anos depois que ele veio a ir se desfazendo de itens físicos. Obrigado, filhão, pelos bastões. Itens físicos. Assim, não é querendo interromper nada não, mas eu tô perdido no assunto que eu cheguei agora. Vou te contextualizar e te agradeço pelo seu comentário. Estamos falando de relacionamentos como um todo, casamento, namoro, viuvez, tudo. A Luciana falou, considera importante também cuidar da mente para quem pensa em viver um novo relacionamento. A Luciana dando a dica, portanto, para quem seja, acho que tanto na questão do término quanto na questão da viuvez, é interessante a pessoa primeiro
tratar algumas coisas, aí bate um conselho igualzinho, me deu o link que eu precisava. Por quê? Querendo ou não, além da dica da Kit de não fazer comparações, temos o seguinte: se eu já sei quais são os meus problemas, eu não posso levar para um novo relacionamento os mesmos problemas. No mínimo eu preciso dar uma recauchutada, né? Dar uma revisada. E digo-te mais, se você está com alguém que também ou era viúvo ou teve uma separação, eu suponho que não que seja mais fácil, mas que seja mais simples por um motivo específico. Se eu estou no relacionamento, como eu e a Thalita, que é nosso primeiro casamento e até aqui o único, a gente tem uma linha de raciocínio. Uma pessoa que é viúva vai entender por empatia outro viúvo. E vai ser muito mais fácil até mesmo de gerar conexão. Não disse que não tem como em outras situações. Creio eu que seja mais simples. Até porque aqui na igreja teve um negócio desse, que até eles fizeram uma cerimônia, foi bem interessante. E com relação à separação, você imagina, pega a pessoa que está no seu primeiro relacionamento, e aí o outro vem no seu segundo ou terceiro, cheio de outras problemáticas que se terminou ou não foram resolvidas ou estão resolvendo. E ela não tenha resolvido e vai entrar no relacionamento que, tadinha, para outra pessoa é a primeira vez. Ela já vai com o complexo da situação. Eu considero, o que a Kit falou dos 2 relacionamentos, até para contextualizar nosso filho aqui, duradouros, ainda que o segundo tenha sido menos de 10 anos, porque o primeiro foi 22 anos, teve um namorildo ali por 3, que aí não conta, foi só um intervalo, e o outro que durou 8 anos, mas que outras coisas se desencadearam, que estavam fora do controle. Se eu não entendi errado nada, é nessa visão. 22 anos de relacionamento é um tempo que às vezes, você imagina, 22 anos... Se for pensar numa vida de uma pessoa, acho que não sei nem se o Alisson, ou o filhão, o Everol, que é o jeito que vocês acharem melhor chamar, ele gosta que eu chame ele de filho. Eu não lembro nem qual é a idade dele. Acho que ele tem menos do que o tempo que você teve de relacionamento. Então... Assim, você pode chamar de filho, agora os outros aí chamam de Everol também. Everol, tá quantos anos, filho? Eu tô com 18. Pronto. A Kit teve um relacionamento de mais tempo do que a sua idade, do que a sua vida toda. Pensa na sua vida toda. Não é querendo falar nada não, mas também é parente da Rainha Elizabeth. Não, porque o primeiro relacionamento que ela teve foi com Noé. Kit falou assim, nós estávamos nos desgastando. Em algum momento deu pra perceber, deu pra entender. Ia ser muito legal. Toda vez que eu entrevisto, pouca gente sabe disso, acho que é a primeira vez que vai ficar gravado. Luciana riu pela esquerda, que vai ficar gravado. Que eu já fiz muita entrevista assim, de perguntar, tanto para quem tem mais de 10 anos de relacionamento, se considera feliz neles, o que tem ali, eu já vou dizer quais os relatos que deram iguais, que cada um fala uma coisa, mas tem umas coisas que bate igualzinho. E também do pessoal que se separou. Quando eu pergunto, bate igualzinho, os motivos são diferentes, mas tem sempre algum ponto de convergência. E aí, como vocês sabem, eu acredito mais em fatos do que em opinião, quais são os pontos positivos quando o relacionamento é duradouro? Todos unanimamente vão falar sobre o diálogo, sobre a cumplicidade, sobre a liberdade que o outro dá, sobre você vê no olhar do um do outro, o quanto o outro está mais preocupado em fazer o outro mais confortável. Eu ouso dizer fazer o outro feliz, sabendo que não é a felicidade, não vem de outra pessoa, mas vocês vão entender o sentido do que eu estou falando. E quando eu vou ver lá o outro lado, do negativo, do pessoal que separou, obrigado, filho, pelos bastões. Normalmente, o que bate em comum? Por incrível que pareça, primeiro, a perda da confiança, a monotonia, não disse rotina, e sim a monotonia, monotonia, quando começa a entrar, não apenas numa rotina comum, é quando as coisas perdem a graça, há um desgaste, sempre bate as mesmas coisas. Entre eles, o mais comum, a quebra de confiança, que pode ser vários motivos. E quando é uma coisa positiva, sempre é isso, uma confiança absoluta um no outro. Então, é só tu pegar ali e fazer um espelho de uma coisa para outra. Fala, filho, tu quer falar, que eu sei que tu quer falar? Fala aí.
Eu tô pensando no que eu vou falar. Eu tô confuso do que vou fazer, te querendo, tá ligado? Não é do teu tempo, não. É que eu sou. Eu acho que um pouquinho antes dava certo. Ô filho, falando nisso, você já namorou, né? Já. Obrigado pelos bastões. O teu namoro de mais tempo foi quanto? Pelo menos 1 ano, 2 anos por aí. Pronto. Temos que lembrar da proporcionalidade temporal. Obrigado, Luciano. Por uma pessoa de 18 anos, com um namoro, que não é um casamento, de 2 anos, levando em consideração até mesmo a maneira que as coisas se desenrolam hoje, muito rápido. Só vou ler o que a Kitty falou. Até mesmo quando a separação, eu estava pensando nele, no meu marido. Interessante. Foi um tempo bom, porque não é um casamento, é um namoro, que é um treino, que vocês vão treinando. E para uma pessoa de 18 anos, a proporção é boa. A proporção é boa, sim. Qual é a melhor memória desse namoro que você teve? A melhor memória de todas? Perguntas bíblicas? Obrigado. Deixa eu ficar quieto. Melhor não falar, não. Mas a separação se deu em modo especial por... Na verdade foi por motivos pessoais que, tipo, nós dois mudou de cidade, sabe? Aí, tipo, o pai dela não deixou eu morar com ela e nem ela morar comigo. Entendi, foi acontecendo, não foi nenhuma coisa assim, não teve briga, não teve quebra de confiança, não rolou. Não. Entendi, então, maneiro. Obrigado, Hershkovskis. A Kitty falou, hoje está bem estranho. Tem que lembrar, tem um cara muito safo, que ele estuda especificamente sempre as gerações mais novas. Se eu não me engano, o nome dele é Aldo Schneider. Depois, eu não sei se tem material dele na internet. Nem sei se podia ter falado o nome dele, mas agora eu já falei e vai ficar gravado. Dane-se. Mas eu fui na palestra presencial dele, quando eu ainda era do hotel. Ele falando sobre... Ele sempre é estudioso sempre das gerações mais novas. E ele falando sobre a questão do quanto ele consegue entender amplamente qualquer geração nova, porque ele estuda sobre isso. Mas que é difícil entender qualquer geração nova. Atualmente, portanto, provavelmente ele estuda a geração Z, que eu não sei quando começa, se alguém puder me dar uma luz. Por exemplo, o meu filho aqui, o vulgo Everalk, provavelmente seja da geração Z, eu não sei quando ela começa. Tem a Millennium, YZ, eu não sei como que funciona a lógica disso não. Nem sei qual eu tô, mas enfim. Ele fala de várias coisas, ele até brinca falando... Ele faz um gesto que ele faz assim, numa das palestras dele, nessa que eu fui, bem na minha vez, que ele fala assim, poxa, quando eu era novo, Lagadinha, adoro. Ele falando assim, quando eu era novo, a gente trabalhava, praticamente sustentava, tamo junto, Luciana, vai lá, vai e vença. Sustentar, às vezes, até os pais. Hoje é o contrário, meus filhos estão criados, eles estão voltando para casa. Bem na minha vez, eu que estou sustentando eles. Antes, o mais velho falava, todo mundo calava, porque o mais velho tinha sabedoria absoluta, incontestável e inquestionável. Hoje, eu me vejo estudando as gerações mais novas, porque eles é quem tem as respostas da maioria das coisas. Bem na minha vez, na hora que eu ia botar a banca, nada. Antes... O gestor, o gerente e tal, era o cara que ele era ditatorial, era aquela coisa que chegava a fazer, alguns lugares ainda são, mas ele aproveitou para falar da hotelaria. Agora o modelo é que a gente tem que ser flexível, ele dizendo, bem na minha vez, na hora que eu falei, agora eu vou fazer um regaço, vou botar para quebrar, ele falando, na minha vez, as coisas se resolviam na surra, na violência, aí bem na minha vez, agora tem a disciplina positiva, a conversa, o diálogo para com os filhos, e ele falando eu acho muito legal porque ele fala com muita propriedade sobre os pontos positivos e negativos da geração anterior e da agora, mas ele fala com base e não com opinião largada, ele fala com embasamento. É Aldo Schneider o nome dele, e acho muito maneiro porque ele fala da complexidade do tempo, acho que é polaridade, não lembro, mas da parte positiva e negativa sobre a tecnologia ser funcional até demais, do fato de ser tudo muito rápido, dos brinquedos a gente consertar antigamente, de hoje de jogar fora, o quanto isso impacta na percepção do reflexo emocional de uma pessoa, já que os relacionamentos anteriormente consertavam, mas ele também é ponto positivo disso, que às vezes você consertava, até aquele brinquedo ele não existe mais, ele virou outra coisa.
E tá feio, já era para jogar fora mesmo. E que esse ponto é o ponto que ele aponta ali pro relacionamento. Aí centralizei, consegui fazer o link para centralizar. Que existe o relacionamento que foi consertado e outro que foi remendado. Ele tá feio, não tá bonito de ver mais aquilo ali. Essas peças não são mais as originais e as novas peças não são novas. Elas já vieram danificadas. É hora de parar com isso. Né? Então ele aponta, e eu concordo a nível de opinião, que tem relacionamento duradouro que não era para estar mais. E que tem relacionamento duradouro que está muito bom. É isso aí, assim que tem que ser. E está sempre se reciclando. E de relacionamento que foi muito rápido, por falta de maturidade, ou justamente por essa euforia, às vezes até das duas partes. Obrigado, Maria Gabriela. Que é só arrastar para cima aquele relacionamento e próximo. Então eu vejo com bons olhos, quando eu converso com alguém igual o filho aqui, que teve ali o seu namoro de 2 anos, que a menina só saiu de um ambiente para outro e ele para outro, então não deu para continuar, porque a gente tem que observar e abraçar forte o pessoal da polaridade positiva, senão qual é o erro que eu posso cometer como alguém que nem é tão maduro assim, mas também não é tão novo? Massacrar a próxima geração com afirmações pesadas e que eles entendam como se ela fosse a totalidade dos fatos. O equilíbrio aqui na minha fala faz com que eu lembre a ele que é bom ele ouvir os mais antigos, que eles têm uma sabedoria que a gente não tem hoje, mas é possível captar, e que as sabedorias de agora, às vezes a pessoa da geração anterior não sabia. Então, se você tem essa facilidade e tiver esse domínio de usar o vigor da juventude e a sabedoria dos antigos, você se torna um ser imparável, imbatível no âmbito espiritual, emocional, físico, financeiro, nas relações afetivas. É essa comunhão das gerações que vai fazer transformar. Kit, fala com a gente, eu vou ali e já volto bem rápido. Oi, velho. Tudo bem? Tudo bom e contigo? Tô bem também, graças a Deus. Ai. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui. E aí, já conseguiu falar com o Quai pra deixar essa animação aí só pra você? Não tem jeito. Tem jeito, tá todo mundo usufruindo. E tem umas pessoas que ficam bem e tem outras que não, então acaba que não tem o que fazer. Minha namorada tá mandando mensagem. Olha que legal. Mas é uma nova namorada ou é isso? É nova. Ela começou ontem. Que legal, que legal. Eu tô empolgado porque eu tô pensando o seguinte, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, o pessoal chega pra mim e fala assim: suas filhas vão te dar de repente algum trabalho, como é que vai ser isso pra você? Até alguém falou assim, que tem essa camisa pequenininha, né, que tá na Sofia, dizendo: meu pai é faixa preta, não, tem que fazer uma quando ela for maior. Eu falo, não, pelo contrário, na minha cabeça eu vou para um lado muito tranquilo nesse ponto de vista. A Thalita, que é mais fechada, que fala: não, isso aí tem que ter a hora certa. Ela tem uma visão mais fechada e eu tenho uma visão mais aberta, o que eu já acho ótimo, porque a gente vai achar um ponto de equilíbrio com relação à liberdade que a gente vai poder dar para aquela criança que depois virou um adolescente, um jovem, uma jovem e enfim. O que vocês acham do momento certo daquela menina ou daquele rapaz poder namorar? Tem diferença se é menina ou se é menino? Qual é a idade correta? Qual é o nível de maturidade? Quero que vocês falem, depois eu comento minha opinião. Eu vou te falar um negócio. Pra mim, hoje, agora, é porque cada dia a gente vai aprendendo mais e melhorando a nossa própria maneira, o que foi inserido na mente, né? A gente teve uma orientação e hoje em dia é tudo diferente. Eu já não vejo mais por aí. Eu acho que sentiu o desejo de ter um relacionamento com alguém, tá na hora. Porque o próprio organismo, o próprio relógio biológico já está despertando. Ele teve com 8 anos. Era a hora? Falar um negócio pra vocês. A conversa tá boa, mas vou ter que sair, que senão eu vou apanhar. Vai lá. Deu pra ouvir a sirene, né?
Ele tá até hoje fugindo daquela ideia que eu dei de dar grau na polícia. Ele deu aí, ó. Em cima dele. Valeu, irmão. Vai Ele tá de namoro novo. Ele tá de namoro novo, então ele tá, Né? esforçando. Né? Na verdade tem que ser namoro recente, que começou ontem. Namoro recente. Mas, ô Kit, entendi. Agora o ponto é o seguinte, eu lembro que se eu for, aí é mais para poder entender profundamente o que você disse e ver se se a gente chega numa conclusão. Se eu for nessa linha, eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, eu tive esse desejo. Já era hora de começar. Tanto que a primeira vez que eu dei um beijo foi aos 9 anos. A minha mãe, quando eu conversei com ela, ela falava sempre que não era a hora. Que era um outro momento de eu pensar em outras coisas e que eu podia pensar naquilo, mas não era para eu me ater naquilo, que era para eu ter outros focos primeiro, outras prioridades. Que eu digo a você, né, mais para entender a sua afirmação e a gente chegar na conclusão. Aos 9 anos eu senti, então aquilo que eu senti foi sobre o que eu vi, foi o fator biológico, era a hora de começar a namorar, o que você acha? Eu acho que realmente não era. Tua mãe estava mais do que certa e foi muito sábia no que te disse. Eu também. Quando eu soltei a minha resposta, eu estava pensando lá nos 12, 13, 14, entendeu? Não é nada tão precoce. Então tinha uma idade. É bom porque o que acontece? A gente sempre, quando a gente ouve uma pergunta, tem um fenômeno emocional que a gente supõe coisas dessa pergunta que não foram ditas. Sim. Agora ficou mais esclarecido quando a gente vai para o diálogo, como a gente acabou de falar no começo da transmissão, o diálogo é que leva a esse aperfeiçoamento afetivo de qualquer área. O que acontece? De fato, eu tive alguma experiência, mesmo assim, e só vinha realmente a me entregar um pouco mais para alguma coisa lá para os 16, aí por escolha mesmo. Teve algumas coisinhas ali aos 15, mas aos 16... E aí ele foi disparado as coisas que tinham que acontecer, tanto que aos 20 eu casei. Fiquei depois mais recolhido ali de uma fase que é no meio para os 16, quase 17, até aos 19, quase 20. Que eu fiquei recolhido porque eu quis. Que talvez seja justamente a hora que o pessoal mais faz as coisas. E na minha mentalidade era o seguinte, o meu ímpeto é muito forte, aqui eu vou perder a racionalidade em tudo, porque os meus desejos estão muito intensos o tempo todo. Na minha cabeça, meu primeiro raciocínio foi esse. E aí, obviamente, estou falando de algo mais voltado ali à puberdade, mais as coisas mesmo da sexualidade. Então, mas foi um raciocínio próprio, uma coisa que eu interpretei. Não foi uma coisa que me foi imposta e nada assim. A minha mãe sempre me preservou muito, me ensinava muita coisa, ela mesma tocava no assunto, mas não é que não tinha liberdade, ela falava do assunto, mas gradualmente foi deixando algumas coisas acontecerem. Ela sempre foi de me tratar, quase, vou falar do jeito que vai ficar claro para algumas gerações. Era um jovem donzelo, né? Era muito parecido com o jeito que minha irmã foi tratada. Não tinha muita diferença, que eu perguntei se dava diferença do homem para a mulher. Na minha visão, com relação à questão da criança, a hora certa de namorar, não sei o quê, a Helena me perguntou isso esses dias. A Helena tem 6 anos. E eu dei a mesma resposta de mamãe, que ela pode pensar assim no assunto, é até importante, só não é agora. Primeiro ela tem que... Aí eu botei alguns critérios e ela concordou quando eu falei que primeiro ela tem que alcançar um nível de independência e que o foco primeiro é sua carreira e depois essas prioridades podem ou não mudar, mas que não era aquele momento. Falei com essas frases, ela insistiu para entender o que era carreira, até entender que tinha a ver com estudo e trabalho, ela concordou, e aí eu estava mostrando para Thalita o quanto que é importante que ela em si, a Thalita, supere algumas coisas pessoais para que a Helena não faça um fenômeno de repetição. Tudo bem que isso pode ser tratado depois, mas é mais fácil se a gente tratar na gente, de que de alguma forma a Helena associa a realização de carreira e a felicidade plena
nossa para com ela tendo alguém. Ela tem 6 anos, mas ela fez uma interpretação claramente por causa do que ela vê. Por causa do que ela vê e ouve. Ela interpreta algo. E aí é engraçado pensar isso, né? Isso não foi uma coisa que eu tirei a conclusão com uma única conversa. Eu fiquei perguntando várias coisas diferentes, porque não tinha sentido ela entrar no assunto perguntando de coisa assim, agora aos 6 anos. Não me parecia natural. E foi por observância, foi de coisas que ela foi observando e entendendo, talvez até por coisas que escutou na igreja, coisas assim, né? E eu entendo o ponto de vista religioso sobre isso, sobre, né, a não ser que a pessoa tenha uma vocação ao celibato, é natural que toda a instituição religiosa que for cristã, de qualquer denominação, ela de alguma forma vai induzir que aquele indivíduo se associe a alguém em algum momento e gere família. Eu acredito muito no que eu conversava esses dias com o Alan, que é um amigo nosso, que o Alan, por exemplo, ele está casado há um tempo, ele não tem filho, mas ele constituiu família. Se ele se juntou com alguém, ele constituiu família. Entendo que por vocação, em algum momento, na hora que eles acreditarem ser adequado, que terão filhos. Pronto, acho que chegamos a uma conclusão para poder fazer uma outra pergunta, que é sobre ter filhos, que a hora, ao mesmo tempo, ela é biológica, passando pela casa do bom senso. Aquele indivíduo que ele está no momento da aflorado precisa ter o que os meus pais chamavam de liberdade vigiada, para que não haja excessos, precisa de informação. E eu vou pela dica do meu falecido tio, que eu já falei, mas não tinha ficado gravado. Que ele, antes de eu perguntar sobre a hora certa de ter filhos, o meu tio comenta que lá para os 14, 15 anos, a minha prima, lá a casa dele tem câmera, né? Agora ele é falecido. E ele viu lá ela esquentando um pouco, mão que vai ali, mão que vai aqui, pela câmera com o rapazinho. E aí ela entrou, ele é um cara assim, conhecido por um jeito mais rude. E as pessoas às vezes imaginam que ele vai ser severo no jeito que vai falar e fazer as coisas sempre. E não era o caso. Quando ela entrou, ele falou, senta aí. Eu vi você na câmera. Ela já tomou aquele susto. Eu já contei essa história, mas agora vai ficar gravado. E ele fala, fica calma. O que você teve vontade de fazer, todo mundo sente. Né? Um beijinho aqui, um beijinho ali, você teve vontade. Quando você sentir vontade de transar, você vai transar. E ela tomou outro susto. Eu falei, é isso mesmo que eu disse. Só que tem uma questão. Assim que eu terminar de conversar com você, eu vou conversar com sua mãe. Eu quero que você converse com a sua mãe sobre tudo. Sobre a vida, sobre o relacionamento, sobre os seus desejos, sobre prevenção, tanto na questão de gravidez quanto na questão de DST. Ela vai conversar de tudo com você e vai te dar todas as ferramentas que você quiser, coisas que a gente precisava comprar de medicamento ou de preventivo. Simples assim. Eu só preciso de uma coisa da sua parte, que você seja verdadeira, que você diga a verdade e que tudo bem, você tem todo o meu apoio e por mim não tem problema nenhum. E se a sua mãe não tiver a mesma mente que a minha, eu vou fazer ter, porque eu quero que você seja livre. E, como a gente já falou da outra vez, a maior de todas as prisões se chama liberdade. Porque, inclusive, a família inteira sabia quando ela ia perder, que ela já ia fazer quase 19, ela estava com 18, quase 19. Todo mundo sabia quando ela ia perder, quando ela ia ter o seu primeiro momento. Aos 14 ela tem essa conversa, 15, 16, 17, aos 18 ela se prepara para aquela ocasião e começa a aprofundar mais nesse assunto. Quase 19, 4 anos e meio depois, é que ela tem a sua primeira experiência. Eu voto no voto dele, porque se a gente proibir, vai ser feito no secreto, sem orientação e muito pior. Não estou falando de libertinagem e nem de uma liberdade exagerada, de orientação e que as coisas precisam seguir a casa do bom senso, mínimo. Pronto, concluída a minha parte da fala, gostaria de te ouvir falar sobre qual você acha que é a hora certa do casal ter seu primeiro filho, desde que ele esteja planejando para isso, né? Porque às vezes vem do nada. Digo um casal que se planejou. E agora? Qual é a hora de ter o primeiro filho? Tudo bem que você não tem filho, mas vai ser bom te ouvir. Tu quer que eu seja, assim, bem prática? Como achar melhor? Eu creio que no momento
que ambos já concluíram o seu estudo e estão lá com a sua faculdade ou a profissão definida, ou seja, o que for. O lado financeiro está constituído, está certo? Bora lá. Porque geralmente o que acontece é tudo ao contrário. Não estuda, não se forma em porcaria nenhuma, vai lá, faz um filho, é 3 passando trabalho. Por quê? Porque quer, porque não tem nenhuma necessidade disso. É só se programar. Constitui lá um lugar para morar que vai ser legal, constitui a profissão ou o próprio comércio ou o próprio meio de renda. No momento que está tudo estabilizado, é a melhor hora. Agora, se não deu, paciência, vai criar do mesmo jeito, com mais dificuldade, mas vai. O que eu tenho observado? Esse amigo meu, Alan, ele tem uma vida estável e mesmo assim ele não está optando por agora. Ele já é professor, a esposa dele também, ele já tem o carro dele, já tem tudo que todo mundo deseja, às vezes ficar a vida inteira para alcançar. Ele é mais novo que eu e ele já tem tudo isso aí. E mesmo assim está optando por agora, não tem. Então eu acredito que é uma mistura de questões. No mínimo, uma pessoa que casa deveria, em teoria, ter se preparado para aquilo. Eu lembro que para eu falar dos filhos, eu tenho que voltar a falar rapidamente do relacionamento, de uma coisa que o padre José Eduardo comentou. Ele é advogado canônico, eu achei bem legal, que ele falou assim: um sacerdote de qualquer religião, a não ser dessas muito moderninhas, de qualquer religião que se respeite, que se preze, estudou por no mínimo 7 anos. No mínimo. No caso dos sacerdotes romanos e ortodoxos, 8 ou 10, dependendo do que ele foi fazer. Então a gente subentende que vocês que vão casar estudaram, em teoria deveria ser isso, durante a fase do namoro, estudaram sobre filhos, estudaram sobre casamento, estudaram sobre separação, estudaram sobre viuvez e divórcio, sobre segunda união, estudaram sobre filhos, estudaram sobre os filhos dos filhos, estudaram sobre quem é mais importante na casa, se são os meus filhos ou a minha esposa, meus filhos ou meu marido, que vocês estudaram sobre isso durante esse tempo que tiveram aí. Ainda que um pouquinho, que não tenha sido de forma de imersão como a gente fez. Então, em teoria, esse indivíduo que está namorando ainda, antes de falar do casamento do filho, ele deveria estar estudando sobre as estatísticas do que seria um relacionamento pontualmente feliz no critério individual, ou seja, essas duas pessoas se sentem felizes. Ele iria investigar, ele iria conversar. E ele também conversaria sobre filhos. E quando ele conversar sobre filhos, ele ia descobrir algumas coisas. Primeiro, que a gente nunca está pronto. Não tem nenhum momento que a gente esteja pronto. Segundo, que as questões, como a Kitty já bem pontuou, elas podem e provavelmente irão ficar mais delicadas nessa situação financeira, se você não tiver uma estabilidade relativa anterior a isso. O nome não é estabilidade, mas isso é outro assunto. Se você estiver pronto nesse sentido. E que no seu emocional, e agora, veio o filho, aliás, a mulher está grávida, bem lembrado, veio a ideia, veio o desejo de ter, estuda sobre a fase da gravidez, você vai ver que algumas coisas vão mudar. Essa mulher vai ficar diferente, e você tem que estar pronto para casar com essa outra mulher que é temporária. Pode ser que não mude nada, mas pode ser que mude. Pode ser que ela era tranquila e comece a ficar muito irritada. Pode ser que ela fique mais emotiva. Pode ser que ela fique irritada e emotiva. Pode ser que o período dela de TPM vai te dar um norte de treino de como que ela vai ficar no período de gravidez. Pode ser tudo tranquilo. Então, em teoria, a gente vai supor, tamo junto, Kiko, que esse indivíduo ele estudou a respeito disso primeiro. E aí ele pelo menos já sabe o que vai lhe acontecer. Ao contrário do que todo mundo fala, que eu acho que há uma romantização exagerada sobre a fase da gravidez e sobre os filhos. É importante, é crucial, não é... Veja que eu não estou falando do ponto de vista religioso, do ponto de vista humano, do relacionamento. Totalmente necessário como assim o pilar de tudo, não é. E principalmente, existirão problemáticas mais do que soluções a respeito. Se eu tiver tudo isso em mente e mesmo assim quero,
Agora então você está pronto. Se você está com disposição, estudou essas coisinhas aí, por um mesinho que você ficar todo dia vendo material de 10 minutos sobre isso, você vai já ter uma noção do que lhe aguarda. E depois que essa criança nascer, estudar sobre primeira infância, sobre essas fases. Quero ter outro filho, como foi o caso. Eu já tinha estudado sobre perda e sobre segunda gestação. Fomos estudando sobre aquilo, então a gente vai preparando. E mesmo assim, todo o seu preparo não é o bastante para que você seja infalível. Você vai cometer erros, tem que estar disposto a lidar com isso e saber que a vida pode ser mais leve do que você pensa. Porque, por exemplo, eu brinco falando que fiz sempre crianças automáticas. A Helena nunca me deu problema de ficar acordando de madrugada. Tinha horário fixo para acordar, que era um pouco antes do meu horário de ir para o trabalho. Na época eu ainda trabalhava para outras pessoas, então eu acordava um pouco antes. Era isso. E aí aproveitava e já arrumava alguma coisa e estudava um pouco mais. E ela hoje tem um desenvolvimento bem acelerado de tudo que a gente treinou ela para isso. Um desenvolvimento motor, de raciocínio e tal, a gente treinou ela para aquilo ali. A Sofia está vendo na mesma linha de raciocínio, mas é um outro momento, é uma outra fase. Eu até então, ô Kit, temos um ponto aí que eu queria saber o que você pensa a respeito de um outro assunto. Você vê, a gente, como a gente falou antes, às vezes a gente vai ceder algumas coisas. Eu cedi numa coisa muito crucial. Eu não tinha me planejado ter 2 filhos. No começo do relacionamento até era. Depois, lá pro 5º ano, quando veio a Helena, eu falei, acho que um só tá bom. Um só tá bom que já dá trabalho o bastante. E é muito prazeroso isso aqui, mas é um prazer limitado. Ou seja, é gostoso isso aqui, mas até certo ponto. Depois fica cansativo. Acho que tá bom um só. A Thalita insistiu, a gente combinou. Combinado não sai caro. Eu cedi em algo muito crucial. Agora, a gente está numa fase mais delicada de novo, que você sabe que a atenção da mulher nessa hora ela tem que mudar mesmo para aquela criança. Então, ela também tem essas problemáticas aí da fase infantil, onde aquele marido vai ter um pouco menos de sua esposa, onde aquele primeiro filho vai ter um pouco menos da sua mãe, onde aquela mãe tem menos dela mesmo para ela, porque ela também sabe, tem consciência disso, e está dividindo com a filha, com a primeira filha, com a segunda filha em primazia nesse momento pela vulnerabilidade, e também com o marido, e não sobra muito tempo dela para ela mesma. Então, quando eu falei de romantização, é porque é muito gostoso? É muito bonito? É prazeroso? Sim, mas tem esse outro lado que tem que ser falado, que senão fica parecendo que tudo é maravilhoso. Mas não é não. A maior parte do relacionamento nesse sentido vai ser de divisão de atenção. Você não tem mais aquela primazia. Mas em resumo, é crucial. Você já contou, mas o pessoal não tinha isso gravado, que você não teve filhos também, primeiro porque você tinha um impedimento que precisava de tratamento. Confere? Não, a princípio eu não tive filhos porque na ilusão de que eu poderia tê-los, sim, eu fiquei organizando a questão do trabalho, a questão da moradia, a questão de ter um filho e eu queria oferecer para o meu filho comer, beber. Aí depois, quando eu já tinha um teto para me abrigar debaixo, e eu sabia que em momento algum ia me fazer falta aquele teto, eu teria. Aí foi quando eu parti para a situação de querer ficar grávida, querer ter um filho. E aí se passaram mais de 5 anos, onde eu vinha saber que eu realmente não poderia ter se não fizesse lá um tratamento, ou até, na realidade, eu teria que fazer inseminação artificial, porque por meios naturais eu não poderia. O problema era meu. Eu não ovulava, ou os óvulos não conseguiam chegar até o útero. Então, por isso eu não ficava grávida. Precisava fazer uma inseminação e injetar o embrião já diretamente no útero. E aí poderia vir 1 até 5, 3, aí ter filho de ninhada. Aí é brabo. Entendi. Logo,
Eu digo a você, né? E, Oi, pode falar. e isso naquele momento não estava no meu alcance. Me preparar para um filho, eu estava preparada. No tipo assim, método tradicional, vai lá, nhanha e engravida. Só que na época, para fazer uma inseminação e manter uma gravidez assim, de risco, nem para inseminação eu tive. E aí eu cheguei pro meu companheiro, ele era tão parceiro, o primeirinho, ele era tão parceiro, que eu cheguei e falei para ele assim, amor, assim, eu tava no médico hoje, ele falou que tinha que fazer isso, isso e isso, e é o único jeito de a gente ter nosso bebê. Aí ele, eu não sei, tu que sabe. Aí já aconteceu uma quebra de... Assim, já aconteceu uma quebra de clima, né? Como tu disse, talvez eu romantizei um pouco a situação e na primeira frustração eu me frustrei. Aí eu disse, acabou, não quero mais saber. Se acontecer, aconteceu, por milagre, né? Mas eu corri atrás, não vou mais, deixa quieto, pode ter filho com a mulher que tu quiser, assume. Tem uma coisa positiva no que você falou aí, que não foi positiva para você, foi positiva para mim. Vou explicar. Você já tinha relatado isso antes, gravado é a primeira vez, e aí por causa do seu relato, por causa dessa frase, que aliás é bem comum, porque o homem às vezes ele só não quer tomar nenhuma decisão, e ele vai dizer... Você que sabe, decide aí. Só que às vezes a mulher está perguntando porque tem um monte de emoções imbuídas naquilo. Por causa dessa frase que ele falou e da sua reação, como eu já sabia, quando a Thalita falou comigo, eu pensei, eu tenho que ponderar o que eu vou falar e não deixar de dizer o que eu quero. As duas coisas, ponderar como, mas falar o que eu quero. E aí eu fui bem esclarecido, eu falei, fiz uma pergunta. É crucialmente importante para você? Ela disse, sim. Só isso aí já mudou o meio da conversa. Porque a resposta com uma pergunta já muda bastante a trajetória do que a gente poderia talvez provocar no outro. Porque mesmo essa questão aí dessa resposta aí, que não foi boa, bem escolhida da parte dele, se ele te respondesse com uma pergunta, podia ter tomado outro rumo. Eu falei, vou ser franco com você e de primeira coisa, que eu aprendi no mundo executivo, que você fala a parte positiva primeiro. Falei, a primeira coisa, a gente vai fazer o que você vai decidir. Entretanto, eu não quero. Porém, não seria justo, mediante a tantas coisas que a gente já viveu, e quase todas você cedeu completamente, e eu fiz tudo aquilo que eu queria, para agora, que você já idealizou um sonho ou uma coisa que você está me dando a impressão, se você disse que é crucialmente importante, que você sonhou com isso. Ela falou sim. Então, não seria justo que eu não fizesse. Ela falou, mas você disse que não quer. Eu falei, não quero, mas vou fazer sem querer mesmo. A única coisa que eu quero combinar com você é, a gente perdeu da outra vez. Nesse, independente do que aconteça, quando você tiver a gravidez, fizer o teste, deu positivo, vai fazer o exame lá que tem que fazer com o médico. Deu positivo mesmo, eu vou dar entrada na vasectomia e assim vai ser. Porque se for para ter mais um, é agora, tem que ser agora e é o último. Não vou ter mais. Ela, poxa, eu queria me preparar um pouco mais. Eu falei, então, se for para se preparar um pouco mais, eu vou dar entrada agora. É 8 ou 80. Ou a gente vai ter agora, ou não vai ter. Eu falei, então eu quero ter. Eu falei, então vamos. Então teve um diálogo, que a gente vai voltar no começo do vídeo, quem estiver vendo na reprise, vai ver que lá no começo, falando de relacionamento, vai falar que o diálogo aberto ao que o outro vai falar e entender o que o outro está tentando dizer é que vai chegar a uma conclusão. Porque também eu não posso, que é um outro erro comum de comunicação, isso inclui relacionamento. Se ela me falar uma coisa e eu ficar supondo que eu já entendi, eu não entendi. Tanto que eu fiz uma pergunta, porque ela podia falar assim, olha só que tragédia, né? Quero ter outro filho. Eu falar, eu não quero. E era isso. Aquilo ia quebrar o clima terrivelmente.
mesmo após 11 anos, porque como ficou muito esclarecido, tinha um sonho atrelado àquilo ali, que já tinha sido pensado, e talvez não foi claramente comunicado que era um sonho. Então, ela, da parte dela, tem que se comunicar bem, eu, da minha parte, tenho que ter certeza que eu ouvi e falei. Eu deixei claro minhas expectativas, entendi quais eram as dela e o que eu poderia ceder e o que eu não poderia ceder e vice-versa. Se ela tivesse escutado uma resposta da minha parte, querer eu não quero muito não, mas você que sabe, não ia ter provocado o efeito que provocou. Ia ser muito frustrante. Tipo, a resposta natural do homem que não, falei antes disso, estudou a respeito, não entendeu bem a respeito, não conversou com outras pessoas, ia ser essa, exatamente essa. Querer eu não quero não, mas tu que sabe. Imagine como que isso não soa para o outro, mas a gente não sabe disso antes, a gente não faz por maldade. A gente não sabe mesmo que vai soar de forma negativa, extrema, a gente não sabe dessa informação. E vice-versa, da parte dela entender a profundidade do porquê que eu não queria. Não queria por quê? Porque é difícil, porque é ruim. Porque é ruim mesmo, porque foi difícil a primeira... Pode falar. Eu não fui bem clara contigo, mas eu dei as minhas respostas, porque eu sou educada, mas quando eu quero ser mal educada, eu sou mal educada também. Fora essa parte aí de dizer que eu abria mão, que eu não ia mais fazer nada, que ele que fosse e arrumasse quem ele quisesse para ser mãe do filho dele e tal. Eu disse, olha aqui, tá vendo a minha cara? Eu tô te perguntando porque eu não fui e eu não vou ser mãe solteira. Tu é meu marido. Nós estamos juntos nessa história. Agora, tu está dizendo que é uma decisão minha. A minha decisão, eu não vou mais fazer nada em favor de ter esse filho. Porque se eu só quisesse ser mãe, eu tinha saído lá do hospital, tinha ido lá, encontrado qualquer pessoa no centro da cidade, tinha ido lá, e acabou. Resolvido o problema. Mas não, eu tinha um marido, eu tinha um parceiro, eu tinha um companheiro, eu tinha uma ilusão de construir uma família com ele. E naquela hora foi tudo frustrado. Entendeu o meu lado? Ficou tão bem esclarecido que eu ponderei minha resposta quando eu falei com ela. Já tinha ficado claro. Antes, quando a gente tocou nesse assunto mais de uma vez, é a primeira vez que está ficando gravado. Tinha ficado tão claro o que você disse e quais foram as suas reações que eu me preveni de escolher e ponderar minha resposta. Porque a minha primeira resposta automática seria exatamente essa que eu dei agora. Não quero, mas por mim tanto faz, você que sabe. Ia ser essa mesmo. E não foi porque eu ponderei por causa da sua reação do seu passado. E por isso dei uma resposta. Então agora eu digo, eu tô feliz que eu tenha ajudado. Ajudou. Porque o que aconteceu? Eu ia provocar uma frustração de alinhamento não aplicado muito grande. Então eu ponderei, como eu disse, por causa dessas emoções que você teve no passado, eu falei, bom, a pergunta veio e eu tenho que dar uma resposta que eu digo o que eu sinto, mas eu não posso fazer com que seja uma coisa que gere um trauma grave. Então eu deixei claro, querer eu não quero, mas a gente vai fazer aquilo que a gente vai decidir junto aqui, que vai ser mais tendencioso a você, por isso, por esses motivos, que a ponderação dela depois foi, mas você não quer por quê? E aí minha resposta foi, eu não quero porque é difícil, porque é um negócio chato, porque eu vou ter menos da sua atenção, porque eu já tenho menos da sua atenção e não é culpa sua, você está dando o seu melhor em tudo, mas eu tenho menos da sua atenção porque a Helena vai exigir mais da sua atenção. Vai vir outra criança, vai exigir o dobro da sua atenção. Vamos passar por fases que eu e a Helena vamos nos aproximar mais por causa de uma outra criança, porque ela vai sentir menos a sua presença, porque eu vou ter menos do que eu gosto, eu vou ficar 9 meses sem poder fazer mais da metade das coisas que eu gosto na cama. Não pode fazer com mulher grávida. E aí eu vou ficar mais 9 meses sem poder fazer, aí, não 9 meses, 1 ano quase, porque aí tem o período do seu resguardo, um monte de coisa, além da questão das dores. Então não é porque eu tive perda antes, eu já não queria antes. Agora eu só não quero de novo, não quero vezes 2, mas a gente vai fazer o que você decidir, porque eu acredito que é o correto. Então a gente teve
Como a coisa é alinhada, não gera um outro problema muito mais grave do que o que você teve. É quando o cara fala assim, não quero, a mulher diz que quer, e aí meio que acontece, e aí fica aquela coisa de, você que bota um peso. Eu não posso agora, depois que eu já aceitei, botar um peso nas costas dela de alguma decisão, porque a gente tomou essa decisão juntos. Não é só sobre fazer filho junto não, porque tem outras coisas que envolvem a decisão. Isso é importante. Eu não posso pesar sobre ela se a gente combinou, se a gente conversou e se a gente chegou numa conclusão. Dessa vez, tanto que foi mais leve do que a da outra vez. No outro parto, do que a gente perdeu, assim que veio a notícia da gravidez, eu fiquei em um colapso. Ao invés de ter sido uma coisa positiva, que legal. Não foi. Eu fiquei terrivelmente isolado. Depois me recompus, depois de um mês isolado praticamente da vida, é que eu voltei a mim e fui dando continuidade, mas no final das contas teve a perda, aquela coisa toda. Beleza? Dessa vez não, como a gente conversou mais antes, quando veio a informação, eu falei, é isso aí, é o que você queria. Já sabe que semana que vem eu vou dar entrada, vou só esperar você confirmar, legal, faz teste, tudo que tiver que fazer teste. Ela, não tem erro, realmente eu tô e tal, beleza. E fui, dei entrada, a vasectomia, vocês sabem que eu fiz rapidinho, e ela ainda estava grávida. Muita gente de fora, não é melhor esperar nascer? Não é não. Não é não que eu não vou ter outro. Não é não, vou esperar, agora é a hora. E assim foi feito. Aliás, saiu tão rápido que quando eu fui fazer risco cirúrgico, eu achei que só estava fazendo preenchimento de ficha. Tipo assim, daqui a um tempo vai me chamar. Muito rápido a chamada. Mas enfim, então foi algo positivo. Quando eu falo de estudar os outros, é por isso. A gente estuda quem deu certo primeiro, para entender como é que foi aquela primazia ali, que tem filhos que a gente considere bem sucedido, um casamento duradouro, legal. Mas é bom conversar com quem teve rupturas ou com quem não teve e entender esses pontos, porque às vezes acontece isso aí. Por exemplo, não foi com os que deram certo que eu ouvi algo tão pesado, foi justamente com quem não teve filho, que eu ouvi algo e falei, não, isso aqui eu tenho que guardar no meu coração, porque é uma coisa que pode ser que não aconteça nunca, mas pode ser que em algum momento crucial eu precise dialogar, conversar e desenrolar isso aí. Precisei, foi importante dessa conversa, foi importante a resposta leve. É importante que agora eu não falo nada, ela quem falou, quando viu que a Helena ficou chateadíssima com o negócio lá de atenção mesmo, é normal, não é nem questão de ciúme não, é questão natural, porque tem uma diferença muito grande da fase infantil do ciúme por mais novo e daquela coisa de questionar normal. Pô, mas queria brincar agora e ela tá chorando aí, faz ela parar de chorar, eu quero brincar agora, né? Não é daqui a pouco. E a Thalita ficou mais sensível com essa afirmação da Helena, porque ela não falou em tom de ofensivo, não, só falou normal, mas foi bem pesado, a Thalita ficou sensível, e aí a Thalita até me perguntou, mas era disso que você estava falando? Eu falei, era. Ou seja, em nenhum momento eu cheguei e toquei no assunto, ela que falou, ela que perguntou. Era isso? Era. Era disso, era dessas coisas, não queria isso. Mas agora a gente já tem que aproveitar e achar o prazer nesse momento desconfortável, porque não é confortável, não é tão prazeroso assim, a gente que faz ser. E aí também eu vi que ela foi ficando mais sensível à medida que eu ia conversando com a Helena, porque eu fazia as perguntas para a Helena botar para fora. Ela segurando, a Helena segurando, eu falei, você quer chorar? Ela quer. Eu falei, então chora. E ela chorou de soluçar, assim, a Helena. E aí eu deixei ela terminar e fui perguntando, falei, olha, mas o que você queria? Ela foi falando, eu queria brincar com a mamãe igual eu brincava. Ela só não reclamou de mim, porque, enfim, pro homem é muito mais fácil isso aí, porque a Sofia estiver chorando ali, eu vou lá, abraço a Helena, pego a Helena no colo, vou lá e falo, vamos cuidar da irmã, e eu vejo junto, quem vai dar mamar é a Thalita, então não vai ter jeito, ela não vai poder pegar a Helena no colo e nenenê, não, ela vai ter que ir lá na Sofia, então, enfim, aí, pra mim é mais fácil. E ela foi falando, e resmungando, falando das coisas que tá, eu falei, isso aí, botou pra fora. Agora é o seguinte, a gente precisa de você, e tal, porque a gente precisa que você entenda que a mamãe vai ter que dividir a atenção, que a mamãe também tá sob pressão,
Só que aí isso eu vi que fez a Thalita ficar mais sensível ainda. Mas volto a dizer, não é como se eu tivesse pegado e falasse uma coisa para pesar sobre ela. É uma coisa que acontece naturalmente e ela vai lembrar que eu conversei antes que não queria. E que tudo bem se a gente tivesse e que eu ia fazer, ia ceder. E aí quando vem a dor, obviamente ela lembra como foi o caso e falou, poxa, era isso, né? Não achei que fosse tão difícil. Você achou que ia ser tão difícil assim? Eu falei, eu tinha certeza que ia ser no mínimo do jeito que está sendo. Até achei que ia ser mais difícil. Está sendo até tranquilo pra caramba, que você tá calma, que eu achei que você tá uma furiosa o tempo todo, não foi o caso, sua gestação foi tranquila. Você tá um pouco mais sensível agora, mas não tanto. E também não tá agressiva como ficou na outra vez, das últimas duas. Tá tudo tranquilo, tá muito mais fácil. Ela falou, caramba, eu achei que ia ser muito mais fácil. Eu falei, então tá sendo mais fácil do que a minha expectativa, mais difícil do que a sua. Você imaginou que as coisas fossem do jeito mais romantizado mesmo, que fosse tranquilo, que já que a Helena falou que ia ajudar a cuidar, que ela ia estar super feliz. Tem limite para as coisas. E a Helena tem o dela e eu entendo a Helena, porque eu também tenho o meu, só que eu já sei, né? A Helena vai estar descobrindo agora que a expectativa dela é uma frustração também, que ela imaginou que vai ser super maneiro. E eu fui o primeiro a falar, tá pegando de qualquer jeito, pega direito a criança. Então, gera também outras frustrações para ela, é normal, faz parte da vida, tá tudo bem. Aí agora, inclusive ela já está aqui, agora é o momento de cuidar, de aproveitar, que ela não tem, tadinha, culpa de nada. A gente que decidiu e é isso aí, vamos fazer isso junto. Isso é importante também, tá, qualquer frase dita por uma pessoa que a gente entrega autoridade é muito pesado ou muito leve, pode ser, como algumas escrituras sagradas de várias religiões dizem, a língua, ela é uma arma. Ela pode defender, ela pode curar, ela pode tratar, ela pode ferir, ela pode arrasar uma nação pela língua. Aí tem até um mentor que ele fala que a língua é tão importante e que você tem que usar com mais cuidado, tanto que ela fica atrás de ossos com fraturas expostas, que são os dentes, né? São ossos de fratura exposta, que se rompem e vêm para fora. Então a língua fica atrás do dente, não na frente. Tem algo perigoso ali. E é verdade. A gente consegue modificar uma emoção de uma pessoa. E a minha última ferida ainda não cicatrizada, que não tem a ver com a Thalita, é com palavras, ou ditas ou não ditas. Então são ferramentas, né? Que aí eu não vou entrar no assunto dessa vez, porque acho que eu vou fazer o seguinte. No pretinho eu vou fechar para entrar em outro assunto. Porque no pretinho vai ficar muito bom do jeitinho que tá, porque na reprise vai falar só de relacionamento, casamento, filhos. Mas eu vou entrar em outro assunto, então eu vou fechar no pretinho em 5, 4, 3, 2, 1. No pretinho eu fecho. Para poder agora sim, com as emoções também, muito bom conversar desses assuntos, muito bacana. E poder falar do seguinte, que eu tenho